Deus tem algo para falar para você nesta noite, querido. Olha para o pastor. Deus tem falado. E Deus continua falando. O que você precisa é estar atento àquilo que Deus fala. Não se distrai agora. Não deixe o seu pensamento ser cativo em outro lugar. Não saia desse lugar com o seu pensamento. Porque às vezes nós estamos aqui com o nosso corpo físico, mas o nosso pensamento está em casa, no trabalho, ou algum afazer que a gente precisa realizar amanhã, aí a gente vai para lá. Não, querido, preste atenção, fique aqui. Aqui a voz de Deus está sendo ministrada ao seu coração. Você nesta noite pode dizer: Senhor, fala comigo. Meu coração está aberto, meus ouvidos estão abertos, para que o Senhor venha falar. Seja como Isaías, quando ele está no templo, tinha um hábito de estar sempre no templo, mas um belo dia, uma bela reunião, ele estava tão atencioso à voz de Deus, o olhar dele estava tão ligado, o coração dele estava tão desejoso naquele dia de ouvir a voz de Deus. Ele enxerga a glória de Deus ali sendo manifestada naquele lugar. E aquela glória de Deus, a santidade de Deus, o mover de Deus naquele templo, invadiu o coração daquele homem, que ele diz assim: ai de mim, que sou homem e tenho um coração impuro. Ai de mim que tem lábios impuros. Convivo no meio de um povo que tem lábios impuros. Aquele homem olha para dentro de si e vê quem ele era diante da santidade de Deus. E a minha palavra para você nesta noite, querido, vai muito contrário à realidade que a gente vive hoje. Estamos diante de uns momentos aqui do povo de Deus, uma jornada, um momento assim muito emblemático da jornada do povo de Israel. O povo tinha saído do Egito, tinha caminhado e tinha ficado um bom tempo no deserto. Aquele povo estava debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, de que através de Moisés, que Deus havia dado uma promessa aos seus pais de que havia uma terra prometida, uma terra que emanava leite e mel. Então eles saíram dali, Deus permitiu retirar através de Moisés. Eles caminham ali. No plano de Deus, seria algo, chegaria muito rápido da cidade de Canaã, mas pelo fato da desobediência do povo, aquele povo perambulou 40 anos no deserto. E você conhece essa história. Você conhece os feitos de Deus através de Moisés. Mar Vermelho, alimentação por cordoniz. Você pode ver cuidado de Deus com as nuvens, protegendo o povo durante o sol escaldante, e à noite com tocha de fogo, guardando o povo à noite, iluminando, aquecendo o povo. Cuidado de Deus. E a gente vê agora ele sob um comando de Josué. Depois de passar todas as experiências com Deus de Israel, agora eles estão diante do mar, do Rio Jordão. Eles estão no momento da travessia do Rio Jordão.
aonde eles teriam que atravessar o Rio Jordão para começar a guerrear com aqueles povos daquela terra, para conquistar a terra que Deus havia, porque Deus não deu apenas uma promessa, mas o povo tinha que conquistar, tinha que trabalhar, tinha que lutar para vencer os inimigos daquela terra e tomar posse. E a gente vê aqui agora eles prestes a atravessar o Jordão para entrar em Canaã, para tomar posse da terra que Deus havia prometido aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E esse povo, ele assim, agora nós vamos viver um novo tempo. Nós vamos invadir essa terra e nós vamos viver um novo tempo. Então, era um novo capítulo, é uma nova história que eles iriam enfrentar naquele lugar. Mas antes de acontecer, antes de entrar naquela terra, Josué dá uma ordem. E essa ordem é dada assim, a todo o povo. Não foi aos sacerdotes, não foi aos líderes, mas a todo o povo. Santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Então, queridos, antes que acontecesse o milagre de abrir o Rio Jordão, antes de acontecer esse milagre, antes deles poderem experimentar, pisar na terra do Rio Jordão, antes dele ver as águas se abrindo, para que eles pudessem passar a pé chutos, Josué se levanta com a palavra dirigida ao povo: santificai-vos. E essa palavra que Josué, não é uma palavra apenas de uma ordem somente dada, mas essa palavra era uma palavra de convocação por parte de Josué a todo o povo, a um convite. Não um convite para pegar as suas tendas, pegar as suas armas, pegar aquilo que tinha nas mãos, aquilo que eles poderiam fazer, lutar com aquele povo. Não. O que Josué está fazendo um convite, era um convite para ele se preparar no seu interior, no seu coração. Prepare-se. Então Josué se levanta com uma palavra dirigida ao povo, dizendo: santifica, prepare-se o que está no seu coração, no seu interior. Josué estava dizendo: olha, o Deus que está conosco, para Ele fazer algo extraordinário na nossa vida, na vida do povo, a condição é preparar-se o seu coração interiormente. O que Josué estava fazendo? Josué estava fazendo uma chamada à consciência de que o coração daquele povo precisava ser preparado para um mover de Deus. Deus não ia fazer nada naquele povo se o coração daquele povo não tivesse preparado para o agir de Deus. Ele faz essa consciência, ele faz esse chamamento para que o mover de Deus ali. E o mover de Deus, havia algumas exigências desse mover de Deus, querido, que exigia reverência, entrega e atenção.
Josué chama aquele povo para todo mundo ficar na mesma direção, com o mesmo entendimento. Por quê, querido? Esse texto aqui vai nos dizer essa chamada de Josué, que vai chamar que o milagre de Deus naquele povo não aconteceria de forma automática. E eu vou dizer para você, querido, o milagre de Deus, o agir de Deus não acontece automaticamente na sua vida, sem antes você tiver com o coração preparado para Deus agir. É isso que o texto está dizendo aqui. É isso que ele está falando aqui, para mim e para você. O milagre não é automático. O milagre não acontece na correria. O milagre não acontece na pressa. Já parou para pensar como nós vivemos um tempo de muita correria, de muita pressa? A gente corre para lá e para cá. Deus não age na pressa. Deus não age na correria. Eu quero dizer para você, querido, que o milagre de Deus é real, mas o milagre exige um coração preparado. O milagre só acontece com um coração preparado. E Josué estava dizendo: vocês precisam preparar a vida de vocês, o coração de vocês, para poder entrar. Então a linguagem de Josué aqui é simples, direta e profunda. Santificai-vos. Vocês precisam separar a vida de vocês. Vocês precisam olhar o coração de vocês. Vocês precisam olhar as mazelas de vocês. Para a gente hoje, a gente precisa olhar nosso coração. A gente precisa olhar os nossos pecados. A gente precisa olhar a nossa sujeira. Aquilo que está dentro do nosso coração. Aquilo que está em desordem na nossa vida. Para Deus agir. Deus não pode fazer coisas extraordinárias no meio da igreja do Senhor quando encontra coração sujo, pecaminoso, onde encontra palavras malditas, maledicência, fofoca, uma série de coisas. Deus não vai agir em corações assim. Deus não vai agir no meio do seu povo onde tem um coração dessa natureza, querido. Às vezes você está pensando: por que Deus não faz isso? Por que Deus faz isso? Não faz aquilo? Sabe por que não faz? Porque no nosso coração, no coração do povo, a sujeira. Há um coração que não está apto para o agir de Deus, para o mover de Deus. Deus é muito cuidadoso, muito zeloso com o agir dele, com o poder dele. Ele não desperdiça o poder em corações sujos. Não. Você quer ver o mover de Deus amanhã? Você precisa preparar o coração hoje. É isso que Deus está falando, querido. Então, o convite de Deus para mim e para você, para a igreja do Senhor, nesta noite, é como nos prepararmos para o amanhã de Deus. Como você deve se preparar para o amanhã de Deus, para o agir de Deus amanhã? Primeiro, Deus se move, mas nós precisamos estar despertos. Deus está em movimento, querido. Deus não parou. Deus não parou de agir. A gente pensa que Deus só agiu que está aqui na palavra. Deus continua agindo hoje. A todo momento. Tudo está sob o governo dele, está sob a ação dele. Deus está em movimento. O texto começa dizendo aqui, com a convocação que não é natural ao nosso ritmo moderno. O que não é natural ao nosso ritmo moderno hoje? É o pastor falar sobre santificação. Santificar-se nesse tempo moderno é algo não praticado, não encarado, não vivenciado, não cuidado.
A palavra santificação hoje, querido, não é mais popular. A palavra popular nos dias de hoje, sabe quais são? Acredite, querido, Deus vai agir. Você está numa luta? Toma posse. Palavras, jargões que foram jogados aqui, que nós estamos vindo nesse tempo. Receba. Já virou até slogan isso. Receba. Toma posse. Outras palavras aí que estão dizendo aí. Você vai prosperar, querido. Prospere. Essa é a palavra moderna dos dias de hoje, querido. Mas eu quero dizer para você que Josué está dizendo aqui, nos faz lembrar de algo muito mais essencial, de que prospere, acredite, toma posse. Ele está dizendo aqui, o caminho para o novo de Deus deve passar pela purificação do coração. A gente precisa olhar para o coração, querido. É jargões. Isso não impressiona Deus não, querido. Isso não faz Deus mover-se. O que faz Deus mover-se é quando encontra um coração puro, aberto, sem sujeira, para Ele poder agir. Santificar-se é mais do que um comportamento externo. Tem muita gente que quer impressionar Deus com comportamento externo. Deus não está preocupado com o seu exterior, com a sua roupa, com o seu cabelo. Deus está preocupado com o seu interior, com o seu coração, querido. Deus está preocupado com o seu estado de ser, quem você é para Ele. A gente tem escondido as coisas, a gente fica escondendo as coisas, achando que Deus se impressiona. Não, querido. Deus está olhando, é o nosso coração, é o seu coração. Você precisa olhar para dentro. Josué estava dizendo, povo, olhe para dentro. Olhe para a vida de vocês. Olhe para o coração de vocês. O que Deus está falando aqui, querido? Deus está falando para você assim, olhe para dentro do coração de vocês. Onde vocês precisam perguntar assim. Eu acredito quando Deus falou para José falou para aquele povo assim, santificava, aquele povo assim, e aí? O que está acontecendo comigo? Aquele povo começou a se mover, olhar para dentro de si. Eles começaram a olhar para dentro de si, começaram a pensar, o que eu tenho dentro da minha vida? O que eu preciso santificar? O que eu preciso tirar da minha vida? É isso que Josué estava falando, é isso que Deus está falando para a gente aqui nesta noite, querido. Há algo em mim que precisa ser deixado. Há algo em mim que me afasta de Deus, que me cria uma barreira que não tem um relacionamento com Deus chamado pecado. Eu preciso olhar, querido, você precisa olhar. Deixe de olhar para a vida do outro, deixe de olhar para a vida do seu irmão, o que ele faz, o que ele está fazendo. Como ele conversa, como ele fala, como é a vida dele. Olha para dentro de você. Olha para o seu coração, vê se há alguma coisa que está sujo. É isso que Deus está chamando a gente nessa noite, querido. Para de olhar para os outros. Olhe para dentro de si. É isso que o texto está dizendo aqui. Há algo que me afasta de Deus. É isso que faz reconhecer. Olha para dentro de você. Olha para o seu coração. De repente seu coração está cheio de ruído, cheio de sujeira, cheio de bagagens desnecessárias, cheio de distração à voz de Deus. Ouve tudo quanto é voz nesse mundo, pelas redes sociais, por aquilo que fala, voz das ruas, voz da casa, voz do homem, voz de todas as fontes, menos a voz de Deus. A gente precisa parar para pensar, queridos. É isso que eu quero levar você a entender. A gente tem que se despertar. Deus quer agir amanhã? Quer. O desejo dele é. Mas ele encontra corações diferentes. Josué está dizendo ao povo, Deus vai fazer algo amanhã. Povo,
Deus vai fazer algo amanhã, mas vocês precisam se preparar hoje. É hoje que vocês precisam preparar-se para aquilo que Deus vai fazer amanhã. É exatamente isso que precisamos compreender, querido. O futuro de Deus, o agir de Deus é preparado no presente, preparado hoje, para Ele realizar amanhã. O milagre do amanhã, as maravilhas do amanhã, nasce de um coração rendido, submisso. Não é na pressa, não é na correria, mas é na prontidão para o mover de Deus. É na prontidão, aguardando o agir de Deus. Se você ficar na correria para lá e para cá, você não vai conseguir enxergar que Deus quer fazer algo na sua vida, mas você está impedindo esse agir de Deus. Outra coisa que a gente aprende nesse texto, querido, que a santificação é uma atitude prática e espiritual. Quando Josué fala em santificar-se, ele estava não propondo algo místico, distante, inacessível, não. Ele estava chamando a um povo para um compromisso prático e espiritual. Deus está te chamando para um compromisso com Deus, querido, prático, não é na religiosidade, não. Não é vir aqui na igreja todo domingo aqui e ir embora. Um compromisso real com Deus. No Antigo Testamento, santificar-se envolvia-se em lavar roupas, abster-se de certas práticas, refletir sobre o comportamento, renovar uma aliança com Deus. Isso era a prática do Antigo Testamento que o povo fazia. Hoje é santificação, é separar-se, é uma ação contínua. Ainda não lavamos as nossas vestes com águas, mas precisamos lavar a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. Aqui é o campo das decisões, aqui é o campo das escolhas, aqui é o campo onde eu decido, onde eu faço uma decisão sábia, aqui é o campo onde eu faço uma decisão tola, aqui é o campo onde eu entendo Deus falando que eu devo fazer aquilo que Ele está me pedindo. É aqui na minha mente que eu vou entender que a vontade de Deus está sobre a minha vida, ou o meu estado de pecado me acusa através da sua palavra. É isso. E santificar-se, querido, é alinhar-se com a vontade de Deus. Se você não tiver alinhado com a vontade de Deus, isso não é santificação. Certa vez uma pessoa me perguntou, ia tomar uma decisão, eu perguntei assim: a decisão que você está tomando está alinhado com a voz de Deus? A pessoa falou assim para mim: está. Mas a decisão, qual é o motivo pela qual você está fazendo isso? Ele deu uma justificativa, eu não quis confrontá-lo, mas a decisão que ele estava fazendo não estava alinhada com a vontade de Deus. Há muitas decisões que tomamos nos nossos dias, está fora do alinhamento da vontade de Deus. E Josué estava falando para o povo: olha, você quer ver o agir de Deus amanhã? Se alinhe à vontade de Deus. E a pergunta é: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor está querendo de mim, Senhor? Santificar-se. Por isso, querido, santificação não é uma perfeição. Santificação é uma disposição. Eu quero ser. Eu quero ter um coração igual ao do Senhor.
Santificação é o desejo de ser sincero. A santificação é o desejo de você alinhar-se com Deus. Com quem que você está alinhado, querido? Com a sua voz, com o seu conceito, com aquilo que você acha que é certo? Você está alinhado à vontade de Deus? É isso que o texto está dizendo aqui. É abrir mão daquilo que nos distrai. É abrir mão daquilo que nos machuca. É abrir mão daquilo que nos endurece o nosso coração. Quantas coisas chegam na nossa vida que o nosso coração fica endurecido, insensível. Você poderia estar cumprindo a vontade de Deus, seu coração se endureceu por um conceito, por um pensamento, ou por um ensinamento errado, ou por aquilo que você acha que deve ser, mas o seu coração está endurecido, fora, desalinhado com a vontade de Deus. É isso que eu quero levar você nessa noite. Você está no meio do povo, mas está desalinhado com a vontade de Deus. Como Deus pode agir, querido? Muitas coisas Deus não tem feito em nosso meio porque está faltando alinhamento. Terceira lição que eu aprendo aqui: o Deus que opera no amanhã. Josué disse: amanhã o Senhor fará maravilhas. Querido, quando eu olho esse texto aqui, amanhã, para um pouquinho comigo, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Eu creio que é uma das frases mais bonitas das Escrituras. É uma das frases mais bonitas das Escrituras. Sabe por quê? Que é uma das frases mais bonitas das Escrituras? Porque nesta frase carrega uma esperança, querido. Essa frase aqui carrega um agir. Essa frase aqui carrega para mim que Deus é um Deus que não está parado. É um Deus que está em movimento. Ele diz: amanhã eu tenho algo a fazer. Amanhã eu tenho um propósito a realizar. Amanhã eu tenho maravilhas a operar. Amanhã, esperança. Mover de Deus, não é um Deus parado, é um Deus agindo, é um Deus que não fará algo comum, é um Deus que fará algo extraordinário. Deus não faz algo comum, Deus faz algo extraordinário. E esse amanhã está dizendo para mim que amanhã Ele vai fazer algo na sua vida. É isso que o texto está dizendo aqui. O que Ele fará não é comum, não é previsível, não é pequeno. O que Ele fará, o texto está dizendo: amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas. Não fará coisas comuns. É isso que Ele está falando aqui para mim. Isso enche de esperança, querido. Então Josué ele não disse que eles fariam. Vocês que vão fazer. Vocês com a força de vocês, vocês com as armas de vocês, com o mover de vocês, com a preparação de vocês, com o coração incendiado que vocês estão para fazer amanhã, para encarar o inimigo, ou ver o rio se abrir. Não! O que Deus está falando aqui, Josué está falando aqui, é que é Deus que vai fazer. Não é os sacerdotes, não são soldados. Ele está dizendo: o Senhor fará. Não é algo humano, querido. É a ação de Deus, é agir. E o que eu aprendo quando olho isso aqui? Josué estava afirmando que Deus vai agir, é Deus que vai fazer. Isso nos ensina algo importante, que o agir de Deus não depende da nossa capacidade, daquilo que eu sei, da minha condição financeira, das minhas influências. Josué está dizendo aqui para mim e para você, nesta noite, que o agir de Deus não depende da nossa
capacidade. Depende, sabe de quê? Quem responde? Depende de quê? Da nossa fé? Não. Depende daquilo que falta muito no nosso coração de hoje. Obediência. Obediência. Isso que o texto está dizendo. Eles obedeceram. Eles não sabiam como o Jordão se iria abrir, porque o Josué falou assim: olha, vai abrir, Deus já falou comigo que quando você chegar lá e preparar o seu coração, as águas vai sair. Não. Ele não sabia a forma como Deus ia agir, mas eles sabiam que se eles se consagrassem, se eles preparassem o coração, Deus ia agir. O que Deus está ensinando para nós nessa noite? Você quer ver Deus antes de amanhã? Prepara o seu coração hoje, querido. Crer que Deus vai agir através da sua obediência. Isso que o texto, ele não nos revela todos os detalhes. O texto, mas ele nos convida a dar passo de fé e obediência à palavra do Senhor. Olhe para mim, querido. O povo estava diante de um Jordão cheião, transbordando, impossível de passar. Nada, humanamente falando, poderia passar ali. Nem a nado, nada. Aí eu pergunto para você: qual o Jordão que você está diante dele hoje, agora, que você precisa atravessar? Qual o Jordão? Qual o Jordão em sua vida? Qual a barreira intransponível que você está diante de você, que você não consegue mais ultrapassar? Tantas coisas que têm se levantado contra sua vida, que têm se levantado como força, que parece uma maior barreira na sua vida, forças contrárias que lhe impedem de você avançar. O Deus de Josué, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus de Isaías, o Deus de Ezequiel, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Você crê? Você crê que o mesmo Deus de Josué está aqui? Será que eu preciso alavancar o seu coração para você crer que Deus está aqui, querido? Que a sua palavra está dizendo: eis que estou convosco todos os dias. Às vezes nós estamos tão desesperados, tão numa condição que parece que a gente não mais acredita que Deus pode agir. Tem muitas pessoas que já se conformou de que Deus não tem mais a capacidade de agir, e se conforma, a sua fé passa a ser debilitada. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que ele olha para Josué e olha para o povo. Quando eles obedeceram à voz de Josué, Deus agiu. Não deixe que os Jordãos, a sua incredulidade, talvez hoje muitos crentes hoje estão num caminho da incredulidade, da dúvida. Ah, Deus só agiu lá no passado, Deus não é o mesmo hoje. Incredulidade, o diabo tem semeado no coração das pessoas. Por isso que a palavra de Deus está se cumprindo nesse tempo. Nos finais dos tempos encontrará fé na terra, corações endurecidos, insensíveis à voz do Senhor. Outra lição que eu aprendo aqui, queridos: o valor de hoje diante do milagre de amanhã. E um dos aspectos mais bonitos desse texto contrasta com o tempo presente e o tempo futuro. O texto, José diz: santificai-vos hoje, presente, porque amanhã
futuro fará o Senhor maravilhas. O que é isso, querido? Que Deus tem tempo certo para agir. Deus não age em qualquer lugar, em qualquer momento, não. É no tempo dele, tempo certo. Mas ele começa pela nossa disposição do tempo presente. Santificar-se hoje é a chave para viver o milagre, o extraordinário, aquilo que Deus tem reservado para ele fazer amanhã sobre a sua vida. Isso que o texto está dizendo. Então, o maior erro que muitas vezes nós cometemos é adiar o que precisa ser feito hoje, agora, presente. E às vezes nós deixamos para depois. Nós deixamos para depois. Vivemos sempre como houvesse um outro tempo. E a palavra está dizendo, hoje, agora, presente. Sabe por quê, querido? Porque Deus não espera a nossa conveniência. A gente às vezes quer fazer com que Deus venha agir na hora que eu quero, quando eu quero, no tempo que eu quero. O texto vai dizer aqui que não. Vai agir dizendo que não é na sua conveniência, não é no seu tempo. Ele quer agir quando você estiver pronto. E o estar pronto é hoje, para que Ele possa agir amanhã. Se você quer viver o amanhã de Deus, olha para Ele hoje. Se o texto está dizendo assim, que decisões que você precisa tomar amanhã? Você tem alguma decisão para tomar amanhã? Que escolha você precisa fazer amanhã? Hein? Que escolha que você precisa fazer amanhã? Que conversas você precisa ter que fazer amanhã? Que lágrimas você precisa chorar amanhã? Que arrependimento, que pecado que você precisa ser colocado diante de Deus hoje. Por último, querido, esse texto diz que preparar-se para o amanhã de Deus me ensina que o milagre começa com o coração rendido. E um detalhe aqui desse texto, que muitas das vezes passa despercebido aqui, é que Josué fala ao povo, mas a ação é de Deus. Uma parceria espiritual. Eu preparo, Deus age. Deus faz milagre quando eu e você se posiciona dizendo, estou pronto. Pode fazer o que você tem que fazer, Senhor. Então Deus não precisa da nossa força para fazer algo em meu favor. Deus precisa do seu coração, do meu coração, do nosso coração para Ele fazer alguma coisa. Então, queridos, Deus quer um povo que confie, que caminhe com Ele, mas que se prepare com fé para Ele agir. Então aqui está o segredo. Santificação não é um fim em si mesmo. Santificação é um meio pelo qual Deus pode agir. Então, queridos, é no coração quebrantado que Deus vai agir, que Deus vai operar. E Ele quer fazer isso nesta noite, no seu coração. É no altar, é no coração construído que o fogo desce
e que a nossa vida é rendida diante do Senhor. Concluindo a minha palavra, um pianista e o piano afinado. Conta-se que um renomado pianista, ao ser convidado para um grande concerto, chegou no palco e pediu para afinar o piano novamente. O afinador, já incomodado com tantos pedidos anteriores, perguntou: por que o senhor insiste tanto em afinar, se o piano já está bom? O músico respondeu: um bom concerto começa com um coração, com um instrumento afinado. O que isso me ensina, querido? Assim é com Deus. Assim é a minha e a sua vida com Deus. Precisa estar afinada com Ele. Ou seja, Ele que é o maestro, é Ele que conduz, Ele que levanta, Ele que dá o tom, Ele conhece as notas, Ele conhece todas as coisas. Mas a gente precisa estar afinados. E santificar-se é afinar-se com Deus, estar em sintonia com Ele. Porque o maestro quer tocar a nossa vida, quer reger a orquestra, que é a nossa vida, é permitir que Ele tire as dissonâncias, os ruídos, os barulhos innecessários, as cordas frouxas, as tonalidades erradas. Quando estamos afinados, o milagre se torna uma música na nossa vida. Por isso, querido, eu quero convidar você nesta noite. E a minha palavra que eu tenho para você, o amanhã de Deus está vindo. Mas hoje é tempo de você se consagrar, santificar-se ao Senhor. Abra mão do que te prende, querido. Abra mão do que te prende. Tira as sujeiras aí da sua casa, da sua interior. Tira. Me dá um ministério de adoração. Tira as sujeiras, querido. É necessário tirar as sujeiras da sua vida, para que Deus venha fazer aquilo que Ele quer fazer nesta noite. Você está diante de Jordão. Aquilo que Deus prometeu para você está distante. Vamos ficar de pé. Não adie o que você tem que fazer hoje. Não adie o que você precisa fazer hoje. Não resista. Porque Deus quer fazer maravilhas na sua vida. Mas Ele está esperando que você se prepare para isso. Feche seus olhos, queridos. Todos devem fechar os olhos. Entra na presença dele se você estiver fora. Talvez você já se distraiu. Convido você a se despertar para a presença dele. Feche seus olhos, entra na presença dele, querido. Josué deu uma ordem: santificai-vos. Hoje, amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Deus tem nos ensinado nesta noite que Ele quer agir. Mas Ele conhece o seu coração.
Ele conhece como você está, como você tem vivido. E você tem a oportunidade de se preparar. Para você se preparar, você precisa confessar seus pecados. Tirar aquilo que tem sujado o seu coração, a sua mente, para Ele poder agir. Senhor, obrigado pela Tua palavra. E a Tua palavra, nesta noite, nos chama para preparar-se para o amanhã do Senhor. A palavra nos faz enxergar de que o Senhor quer agir, mas que a gente precisa estar com o coração preparado para esse mover do Senhor. Por isso, nesta noite, nós como igreja, nós queremos estar prontos para o Teu agir, Senhor. Por isso, nós queremos nos render diante de Ti, render o nosso coração. Nós queremos limpar em áreas da nossa vida, áreas que temos escondido coisas que nos traz um estado de sujeira, de podridão, que impede o agir do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a deixar para trás tudo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos atrasa para o agir do Senhor. O nosso desejo nesta noite, através da Tua palavra, é ver o Senhor operando maravilhas em nós. Mas precisamos estar preparados para isso, Senhor. Santifica-nos hoje, para que possamos ver o Teu mover no dia de amanhã. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Vamos adorar o Senhor, vamos? Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face.